Vamos concordar dois arcos por meio de um outro de raio conhecido. Então, aqui foi apresentado um arco com o centro O e outro arco com o centro O', e um raio já determinado previamente, para podermos fazer a concordância dos dois arcos. Então, o primeiro passo é, a partir do centro do arco, nós vamos traçar raios com qualquer direção, mas o ponto importante é que ele precisa ser prolongado. Então, com o auxílio do esquadro, vamos determinar aqui um raio qualquer. E vamos prolongar, então, esta reta além do arco apresentado. E vamos fazer o mesmo para a O'. Feito isso, agora com o auxílio do compasso, nós vamos pegar exatamente a medida do raio apresentada. E feito isso, no prolongamento que nós desenhamos, nós vamos marcar então aqui o ponto N. E a partir do prolongamento do arco de baixo, marcamos o ponto M. O próximo passo é, então, com o auxílio do compasso, ponta seca em O, nós vamos abrir o compasso de um tamanho do segmento OM e vamos descrever um arco. E vamos fazer o mesmo com o segmento ON, ponta seca em O, abertura do tamanho do segmento ON, e vamos descrever um arco. No ponto em que o segundo arco corta o primeiro, nós vamos determinar aqui o ponto P e o ponto Q, que serão, então, os centros de concordância entre os arcos. Agora, com o auxílio do esquadro, nós vamos unir os pontos, o ponto O ao ponto P, da mesma forma o ponto P ao ponto O'. Feito isso, nos pontos, então, em que o segmento OQ interceptou o arco, eu vou demarcar aqui os pontos de concordância. Então, do segmento OQ, vou demarcar aqui o ponto D, ponto Q ao ponto O', ponto E, ponto O ao ponto P, e do ponto P ao ponto O', a letra C. Feito isso, então, agora, com o centro do compasso em P e a abertura de raio igual a PC ou PB, que na verdade é o mesmo raio
que foi apresentado previamente. Nós vamos, então, ponta seca em P, que é o centro do arco de concordância, passando pelo ponto de concordância, o ponto B e o ponto C. Eu vou, então, descrever este arco. E é importante que vocês reforcem, porque esta é a solução do exercício. Então, precisa ficar visível que este arco, então, concordou dois outros arcos existentes. E vamos fazer o mesmo agora em ponto Q. Ponta seca em Q. Nós vamos, então, passar pelos pontos de concordância, o ponto D e o ponto E. E da mesma forma, vamos reforçar aqui o arco que fez a concordância dos dois arcos. Então, aqui nós temos o primeiro arco, que concordou com o arco do raio apresentado e continuou no terceiro arco. Da mesma forma, a parte de cima, nós temos um arco que concordou com o arco encontrado e prosseguiu para o arco que havia sido apresentado. Um ponto importante de citar é que na concordância de arcos, nós temos então que os centros dos arcos, então aqui O e P, que são centros dos arcos que concordam, então esses dois arcos, e o ponto de concordância, que é o ponto B, nós temos então que os três estão situados sobre a mesma reta. Da mesma forma, se observarmos aqui, ponto P e o ponto O. Então, dois centros de arcos que vão concordar e o ponto de concordância, o ponto C, os três sob uma mesma reta.